Olá, o Congresso já recebeu 35 medidas provisórias sobre o combate à epidemia do coronavírus. As medidas provisórias são propostas do presidente da República que têm vigência imediata, mas mesmo assim tem que ter aprovação do Congresso. Para falar sobre o tema e analisar os novos rumos que a Câmara está tendo nesse período de pandemia, eu converso com o líder do Democratas na Casa, o deputado Efraim Filho, da Paraíba. Bem-vindo ao Palavra Aberta, aqui em modo digital. Olá, deputado. Olá, saudação a você, Daniela, a todos os nossos telespectadores ou internautas, né, que nos acompanham pelos diferentes veículos hoje, totalmente adaptado, né, a essa nova realidade, não apenas da Câmara dos Deputados, com as votações no modelo remoto, mas também a toda a sociedade brasileira hoje, procurando, né, usar das novas tecnologias para ultrapassar esses desafios, e me coloco à sua inteira disposição para que a gente faça uma avaliação aí desse momento legislativo que vivemos diante da pandemia do coronavírus. Obrigada, deputado. Estamos todos nos adaptando aí às novas configurações, né? Deputado, só em abril o governo bateu o recorde do número de medidas provisórias em um único mês desde 2001, quando esse instrumento se popularizou. Agora, essas medidas provisórias estão vindo no caminho certo? É a medida certa a ser tomada ou a gente podia pensar em outro modelo legislativo, deputado? Olha, a medida provisória tem sido a resposta mais eficaz para o momento, até porque sempre muito contestada quanto aos seus pressupostos, que são a relevância e a urgência, o momento justifica, né, essa relevância e essa urgência para a grande maioria dos temas que foram tratados. A Câmara, na verdade, ela foi até protagonista, né, desse primeiro momento da chegada da pandemia no Brasil, com o decreto, né, a aprovação do decreto de calamidade pública, é, com, com essa aprovação do decreto de calamidade pública, a Câmara teve de adaptar a sua realidade legislativa, o próprio rito das medidas provisórias, eles acabaram ficando encurtados, né, porque a comissão mista entre Câmara e Senado acaba não prevalecendo, portanto, tem que ir direto ao mérito. Nós vamos chegar ainda, né, nas medidas provisórias que dizem respeito à pandemia, e o grande desafio da Câmara hoje tem sido tratar aquelas medidas que estavam na filas, nas quais muitas aí correm risco de caducar. Por isso que tem se buscado fazer uma priorização, um critério, né, que passa por aquelas mais próximas do consenso, para que a gente vá evoluindo, esgotando, né, o que estava na fila para o que chega. E a Câmara, nesse primeiro momento do decreto de calamidade, foi lá por volta do dia 20 de março, a Câmara estabeleceu um tripé que até hoje, né, ele acaba influenciando o governo e os poderes públicos brasileiros. A Câmara disse que três pilares seriam essenciais nas matérias que nós analisaríamos de lá até o presente momento. Primeiro deles, a questão da saúde, lógico, a crise sanitária em primeiro lugar. Segundo pilar, a questão da economia e salvar empregos e salvar empresas. E o terceiro pilar, a rede de proteção social ao cidadão. E as medidas provisórias que nós analisamos têm vindo nessa linha. Deputado, o fato de não haver as reuniões das comissões mistas, como o senhor citou, nesse caso não há audiência pública, que é uma maneira dos atores envolvidos, impactados pelas decisões trazidas nas medidas provisórias, se posicionarem. Isso pode prejudicar a legitimidade até dessas regras novas? Olha, esse é um grande desafio que a Câmara enfrenta, assim, com esse modelo remoto de votações, né? A ausência de audiências públicas faz com que a Câmara tenha de absorver cada vez mais o efetivo papel de ser a casa do povo, né? Aqui estão representantes que foram eleitos, né, de forma proporcional e que, em tese, representam todos os segmentos da sociedade. Então, aqui, diferente do que é o poder executivo, que representa, logicamente, a vontade da maioria, porque lá está lá quem teve a maioria dos votos, no caso, o presidente Bolsonaro, na Câmara dos Deputados, principalmente,
estão representados maioria e minoria, né? Quem ganhou as eleições, mas quem perdeu as eleições também está aqui representado. E dentro desse corte, né, sociológico da nossa população. Então, aqui você tem representantes do empreendedorismo, da indústria, do setor produtivo. Por outro lado, você tem sindicatos, representantes dos trabalhadores presentes. Você tem diferentes, né, profissões, muitos profissionais da área da saúde, médicos que ajudam nesse momento. Você tem economistas que são importantes. Você tem a identidade de gênero, né? Você tem mulheres, você tem homens, você tem mais idosos, mais jovens. Então, aqui você tem realmente um espelho da sociedade e acho que a gente tem conseguido suprir nessa dificuldade, até porque as videoconferências elas podem continuar existindo. E as bancadas, né, mesmo não sendo durante a hora da votação, as bancadas de cada partido, pelo Democratas, inclusive, eu posso falar, não têm deixado de realizar videoconferências com representantes dos setores envolvidos nesses debates, especialmente economia e saúde. Deputado, uma outra questão sobre medidas provisórias. A segurança jurídica, ela tem vigência imediata, mas pode sofrer modificações pela Câmara e pelo Senado. Isso pode gerar insegurança jurídica ali na frente, pessoas que tiveram decisões afetadas por mudanças das casas, entrar com ações na justiça para reverter diferentes consequências? Olha, é possível sim que você tenha que lidar com alguns desafios, algumas contestações, mas eu acredito que o próprio perfil das medidas provisórias que são publicadas para esse período, elas suprem, né, muitos desses questionamentos, porque a medida provisória ela tem, em primeiro lugar, eficácia imediata, né, ela não prescinde de uma aprovação das duas casas para poder surtir efeitos, então o efeito imediato ele já tem uma força muito grande e ela tem um prazo de vigência de 120 dias, o que ainda a gente espera que nesse prazo de 120 dias a gente consiga ter um ciclo, né, bastante evoluído, se não completo, né, desse período mais crítico da pandemia. Então, eu acredito que com essas duas posições, eficácia imediata e prazo de validade de 120 dias, serão cobertas muitas das situações que estão previstas e caberá à Câmara, né, e ao Senado apenas complementar ou aperfeiçoar algo que ele entenda, agora com um desafio. Essas modificações da Câmara ou do Senado, essas sim terão de esperar a sanção do presidente para poder surtir efeito no tempo. Então, muito mais poder nesse momento é natural de crise. O que vem no texto original da medida provisória, ele já gera esses efeitos imediatos e, portanto, tem uma eficácia plena. Deputado, queria que o senhor encerrasse falando um pouco, fazendo suas considerações finais sobre o papel da Câmara nesse período e suas expectativas aí para as próximas semanas, nesse cenário que a gente vive de pandemia. Olha, a Câmara ela conseguiu colocar uma agenda bem coordenada, né, do ponto de vista da Câmara, até muito mais que o Poder Executivo no início da pandemia. Me pareceu que a Câmara conseguiu agir, né, diante do decreto de calamidade pública, enquanto setores do governo esperaram para reagir, né? Então, hoje a gente consegue identificar, olhando de trás para frente, né, que a Câmara conseguiu estabelecer uma certa agenda, né, que deveria ter sido coordenada pelo Executivo lá atrás e acabou não sendo, principalmente na área econômica, né, na área da saúde. O Ministério da Saúde, na época com o ministro Mandetta, conseguiu até responder de forma mais eficaz, que parecia que já tinha protocolos, né, estudados com o que estava tendo lá fora. Então, teve isolamento das famílias, fechamento de escolas, orientações de higiene, de uso de máscara. Na economia, você não teve essa mesma previsibilidade. Então, 3 agendas hoje, a gente conseguiu identificar que a Câmara tem uma responsabilidade muito grande nisso. Primeiro, a agenda da saúde, né? A agenda de cuidar das pessoas, da proteção social do cidadão, né? Essa foi muito importante, o auxílio emergencial, o Corona Voucher,
né? Então, pessoas em primeiro lugar. Segundo lugar, foi preciso salvar empregos e empresas, né? Muitas das medidas provisórias que estamos analisando, elas falam da proteção ao emprego, né? A tentativa de evitar demissões em massas, manter o vínculo, né, empregatício, porque na hora da retomada da economia isso facilitará. Terceiro ponto, né, sim, o acesso ao crédito, né, o acesso a crédito tem sido uma das preocupações nas muitas provisórias. É preciso dar giro de capital, principalmente para as micro, pequenas e médias empresas, que são as maiores responsáveis por empregar pessoas e pelo pagamento de tributos no Brasil. E o terceiro ponto, que inclusive foi objeto de muito ruído, é a necessidade do socorro aos entes federativos, né? Nós temos estados e municípios que perderam a sua arrecadação devido à paralisação da economia paralisada muitas vezes por ordem do próprio poder público. Então, é preciso recompor essas receitas para não paralisar os serviços públicos. Que adianta votar tantas leis se lá na ponta o prefeito de uma pequena cidade não tiver o dinheiro para manter o posto de saúde aberto pagando o seu médico e a população ficar desatendida. Então, acho que esses desafios a Câmara colocou e para frente cuidar do pós-crise, né? Tentar, inclusive, fazer uma agenda do pós-crise mais organizada do que essa agenda da entrada na crise, que o Brasil relaxou um pouco, o governo não tinha, né, até por ter certa contestação com todas as medidas a serem adotadas, não tinha uma agenda previamente adotada. Então, vamos cuidar do pós-crise, né, para que a gente planeje essa saída, essa rota de saída, a retomada do crescimento. Isso é importantíssimo. Então, voltar a falar, né, de medidas econômicas, de uma agenda que cuide, né, do Brasil não sucumbir nesse momento com a sua economia, porque se ela ficar num cenário de terra arrasada, será muito mais difícil, né, para que a gente consiga resgatá-la num custo muito maior. Então, acho que esse é o grande desafio da Câmara dos Deputados e uma grande contribuição que a gente poderá dar ao país para fazer a travessia dessa crise. Esperamos que chegue logo essa data, deputado. Muito obrigada. Um abraço a todos. Palavra Aberta fica por aqui. Eu conversei com o líder do Partido Democratas na Câmara, deputado Efraim Filho da Paraíba. Obrigado por sua audiência e continue conosco. Dando sequência à nossa conversa sobre a publicação de medidas provisórias durante esse período de pandemia, eu converso agora com o vice-líder da oposição, deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco. Olá, deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. É um prazer voltar a conversar com a TV Câmara, mesmo no momento de distanciamento social, aqui estamos obrigados, mas felizmente temos a tecnologia que permite que a gente possa continuar exercendo o nosso trabalho, prestando contas do que estamos fazendo e exercendo esse papel do legislativo, que é de também entre ser legislador, mas de ser fiscal das atividades do Poder Executivo. É um trabalho por excelência exercido pelo Congresso Nacional. Deputado, o governo, com a justificativa desse período de pandemia, tem batido recorde aí no número de medidas provisórias nas últimas semanas. Está sendo dentro do esperado pela oposição? Está havendo abuso? Os temas estão centrados dentro do enfrentamento dos impactos da Covid-19 ou está se aproveitando para tratar de outros temas nesse período? Como que o senhor avalia aí esse balanço das medidas provisórias que nós temos até agora? Antes de entrar no próprio mérito das medidas provisórias, eu acho importante destacar que esse mecanismo da medida provisória é algo que precisa ser discutido naturalmente fora desse momento de pandemia, porque isso termina virando, mesmo em condições normais, de normalidade do funcionamento do país, nós temos uma verdadeira ditadura normativista, o que impõe ao Congresso Nacional um ônus muito grande. Ao invés da gente estar cumprindo a tarefa que é primeira do parlamentar, que é de legislar, nós estamos sempre discutindo medidas provisórias que nem sempre são aquelas de interesse do país. Em especial num governo que tem a característica que tem o governo Bolsonaro, de atenção ao diálogo. É um presidente da República que nega a política, a importância da política, dos partidos políticos, e que, em geral, tem muita dificuldade em ver o funcionamento livre
e autônomo, independente e também harmônico das instituições. Então, acho que tudo isso, em condições normais, já é complicada a edição de medidas provisórias. Nesse momento da pandemia, se agudiza e se agrava, porque o próprio presidente não demonstra ter a compreensão, ou se tem uma compreensão completamente equivocada da gravidade do que nós estamos enfrentando. Nós temos que ter por foco, primeiro, a vida. Esse é o bem supremo, é o valor absoluto que deve ter o foco de todos nós, de todos os agentes políticos, de quem tem responsabilidade pública, mas, além disso, também a vida das empresas e dos empregos, porque há também, além de 8 mil que já perderam suas vidas, é uma coisa assustadora, nós temos também uma consequência dramática na economia. Era muito importante ter um líder que pudesse, a partir da compreensão da gravidade desse momento, articular esforços com os governadores, com os prefeitos, para que a gente pudesse fazer um enfrentamento adequado desse momento mais dramático da vida brasileira. Se ele não tem essa compreensão, é evidentemente que isso se traduz também nas medidas que adota. Então, as medidas provisórias, a maioria delas trata de créditos extraordinários, que são necessários para que se possa ter o funcionamento da máquina, mas, nesse momento, praticamente nós não temos assim medidas consistentes. Teve a medida provisória, a 936, que traz um tema muito importante, que é a questão da manutenção dos empregos. Ela já está para ser pautada por esses dias na Câmara, já foi designado o deputado Orlando Silva como seu relator. As oposições têm feito contribuições importantes para melhorar o conteúdo dessa medida, porque ela parte apenas do pressuposto de redução de carga horária e também de uma consequente redução da remuneração, e a gente pensa que um programa de proteção ao emprego deve ser muito mais do que isso. Mas, agora, na verdade... deputado, pegando esse exemplo aí que o senhor cita, a medida provisória, o senhor acredita que foi o melhor instrumento ou poderia ter havido um acordo, uma articulação com o Congresso para a votação de um projeto de lei, como houve, por exemplo, no caso do auxílio emergencial, que foi votado com emergência e era um projeto de lei? Exatamente. Eu acho que, na verdade, a medida provisória ela é exatamente o veículo que dá uma visão exclusivista do Poder Executivo. O ideal era que tivesse uma articulação política competente no Congresso Nacional, ao invés do presidente estar nessa atitude negacionista, anticientífica, que agride as orientações sanitárias da Organização Mundial da Saúde. Ele poderia sentar com o presidente do Congresso, com o presidente da Câmara, os líderes, para construir medidas normativas, alterações normativas, como fizemos no auxílio de R$600, que o governo, no começo, queria dar um voucher de R$200. Então, foi muito mais importante, foi relevante que o Congresso tivesse tomado a dianteira daquele debate e adotado um auxílio que é muito importante, que nós estamos tendo dificuldade de implementar, dada a pouca disposição do governo federal de enfrentar os problemas. Eu não tenho nenhuma dúvida que, ao invés de estar editando medidas provisórias, que não dá nem tempo da gente refletir sobre uma, já entra outra, nem sempre com questões correlatas ao enfrentamento da pandemia, seria muito mais interessante um diálogo com o Congresso Nacional, que é o que faz as coisas avançarem. Não adianta uma medida provisória sem diálogo com o Congresso, que ela tende a sofrer, seja por questionamentos, como fizemos naquela que compartilhava os dados com o IBGE, que o PSB obteve uma decisão do Supremo travando essa medida, e outras que não vão ser pautadas porque não dialogam com o momento grave que nós enfrentamos. Acho que o Congresso Nacional vem respondendo a isso com uma agenda que é impulsionada exatamente pela articulação feita a partir do presidente das duas casas, o deputado Rodrigo Maia, que tem uma característica que é muito relevante, quem dirige um órgão colegiado quer ouvir, quer ponderar, quer fazer mediações que permitem a pauta avançar. Deputado, falando um pouco aí dessas mediações e de ouvir, no processo legislativo agora, em modo remoto, foram eliminadas as audiências públicas que ocorriam nas comissões mistas que analisam as próprias medidas provisórias. Como é que o senhor avalia aí? Eu acho que o prejuízo é evidente. Nada como o funcionamento pleno do Congresso Nacional, com a atuação das forças vivas
da sociedade. É muito delicado você estar, além de uma crise de saúde pública, de uma consequência também muito grave na economia, uma crise política incentivada pelo presidente. É evidente que o prejuízo de não termos um funcionamento pujante, aquecido, pleno do Congresso Nacional, isso traz prejuízos ao país. O presidente da República vai, como fez em manifestações recentes, numa pregação antidemocrática, pregando, embora ele negue, mas ele participa de manifestações que têm essa pauta de fechamento do Congresso, com o incômodo com o Supremo, que põe freios a insanidades que são praticadas pelo governo, de modo que eu acho que a ausência do pleno é um problema. Nós estamos conseguindo, não quero dizer com isso que não tivemos a capacidade, inclusive com grande rapidez, de nos organizarmos para que funcionemos dessa forma, de maneira remota. Mas não é a forma ideal. Eu próprio defendo que a gente comece a preparar a retomada com os cuidados que se tem que ter, porque ainda vamos enfrentar um momento crítico da doença, mas o Congresso precisa voltar de maneira urgente a funcionar plenamente. Eu acho que isso traz prejuízo, a participação da sociedade fica comprometida, as comissões não estão funcionando, o Nacional ainda não se reuniu, tem vetos importantes a serem apreciados, de modo que eu acho que tem prejuízo sim, embora com isso não quero dizer que a Câmara e o Senado não vêm dando respostas, inclusive do ponto de vista de adaptação tecnológica, é algo novo e colocado para funcionar em muito pouco tempo, por isso eu também cumprimento a direção da Casa por essa capacidade, mas sem dúvida nós estamos tendo prejuízo e é preciso que o Congresso volte a funcionar plenamente no prazo mais curto possível. Deputado, o nosso tempo é limitado, seria bom a gente estender aí nesse bate-papo para o senhor dar mais detalhes sobre esse período que nós estamos vivendo. Agradeço sua participação. Muito obrigado, é sempre um prazer participar dos programas da TV Câmara, é nosso dever também fazê-lo. Obrigada, deputado. Palavra Aberta termina aqui. Eu conversei com o deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco. Obrigada por sua audiência e até a próxima edição.